Olá, nós vamos estar fazendo agora a correção do bloco 2 de História, tá ok? Ó, bloco 2. Então, o primeiro é o texto falando sobre as fontes históricas, né? Letra A. Agora cite 4 tipos de fontes históricas existentes e dê pelo menos 3 exemplos sobre cada uma delas. Então, vamos lá. Fontes materiais. Objetos, roupas, joias, brinquedos, construções. Fontes orais, relatos, entrevistas com idosos, narrativas e contos. Fontes imagéticas, pinturas, desenhos, mapas, cartazes, fotografias. Fontes escritas, documentos, literatura e cartas. As fontes históricas são fundamentais para o estudo da história. Por meio da análise das fontes, os historiadores desenvolvem as interpretações do passado. Explique o que são sujeitos históricos. Então, sujeitos históricos são todas as pessoas que participam do processo histórico, sendo fundamentais nas ações de transformação cultural, política, econômica de uma sociedade. Existem sujeitos históricos individuais e coletivos, como, por exemplo, os movimentos sociais, tá? Leia e responda as questões abaixo, falando sobre a evolução, a seleção natural, né? A. Explica a teoria da evolução. É a teoria mais aceita pelos pesquisadores para explicar a origem e o desenvolvimento dos seres humanos. De acordo com essa teoria, o ser humano surgiu ao longo de um processo evolutivo, que diz assim que os seres humanos foram adquirindo características cada vez mais completas, né? Até atingir aquelas que são mais próximas do que se tem hoje, que a gente tem hoje. Quem e quando foi formulada essa teoria? Foi o Charles Darwin, né, no século XIX. Qual foi a grande contribuição de Darwin para a teoria da evolução? Darwin observou que os seres vivos mais adaptados ao ambiente, eles tinham maior facilidade de sobreviver e transmitir as suas características aos seus descendentes, que foi um processo que chamou bastante atenção, essa questão da seleção natural. A natureza seleciona os seres vivos, tá? Que melhor se adaptam no local onde vivem, de maneira que os demais acabam sendo extintos ao longo dos anos, por não ter características tão eficazes assim para a sua sobrevivência. Fale sobre o processo de hominização. É um processo evolutivo ao longo de milhares de anos, desenvolvendo as características adaptativas, tá? 5. A maior parte dos especialistas que estudam como ocorreu o povoamento do nosso planeta afirma que a partir da África os seres humanos migraram para outras regiões do mundo. Primeiramente se deslocaram para a Europa, a Ásia e a Oceania. Fale sobre a ocupação da América. Então, assim, não se sabe ao certo como a América foi ocupada, né? E aí, devido a diversas descobertas que têm sido realizadas pelos pesquisadores, eles vão elaborando novas teorias. Então, a hipótese mais aceita considera-se que grupos de humanos haviam chegado à América, deixa eu arrumar aqui, ficou grudadinho, à América por volta de 11 mil anos, tá? Através de um fluxo migratório, passando ali da Ásia para a América do Norte através do Estreito de Bering. Atualmente, os vestígios comprovaram que a ocupação da América é mais antiga e que ela ocorreu no mínimo há 15 mil anos. Então, assim, tem muita pesquisa a ser feita por aí, né? Entre os pesquisadores brasileiros que se dedicam ao estudo sobre o povoamento da América estão o antropólogo mineiro Walter Neves e a arquipélaga paulista Niede Gidon. Fale sobre cada uma das suas descobertas. Então, vamos lá. O Walter, ele liberou um grupo de pesquisadores que conseguiu reconstruir, com base em um fóssil de um crânio, a face de uma mulher que viveu no Brasil
há cerca de 12 mil anos. Inclusive, ela foi até batizada com o nome de Luzia, e ela tem no seu rosto, né, nas suas afeições, traços de origem australiana e africana. Agora, o Nied Dom afirma que a presença humana na América existe há cerca de 50 mil anos. Ela defende a sua teoria com base em ferramentas de pedras encontradas no sítio arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato, no Piauí. Então, são dois pesquisadores, né? E eles, cada um, defende a sua teoria de como que a população chegou aqui à América. Explica as principais diferenças dos modos de vida nômade e sedentário. Então, os primeiros grupos humanos que habitavam as terras, eles eram nômades. Por que ele era nômade? Porque eles não tinham moradia fixa. E aí, para a sua sobrevivência, eles dependiam da caça, da pesca, coleta de frutos, raízes e vegetais. Então, quando acontecia que os recursos da região acabavam, eles mudavam para outro local, justamente em busca de alimentos, tá? Por isso que eles eram nômades. E o sedentário, né? O homem começou a viver em aldeias que deram origem a cidades, que depois a estados e que se transformaram em civilização. Então, os seres humanos, eles passaram a intervir no espaço ao seu redor, de uma maneira bem mais profunda, e transformando o meio em que vivem para atender à sua necessidade. Então, ao invés deles saírem em busca de alimentos, de frutos, eles começaram a fazer o quê? A plantar, criar animais, porque aí eles não precisavam estar mudando de lugar, tá? Eles podiam viver em um lugar só. Foi justamente aí que começaram a ter a dar origem às cidades, tá ok? Espero que vocês façam a correção direitinho no caderno, tá? Deixe o caderno bem organizado, que quando a gente voltar, para a gente vistar, tá bom? Um abraço, tchau, tchau para vocês.